Olá, bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do podcast O Poder do Dinheiro. No episódio de hoje vou falar sobre obstáculos à comunicação em casal. Eu sou a Eliana Silva, especialista em finanças pessoais e vou ajudar-te a transformar a tua área financeira, impulsionando a realização dos teus sonhos sem medos, sem ansiedades e sem dívidas. Vamos lá? Olá, Elizabeth, mais uma vez aqui e grata pela tua presença, porque é sempre bom trazer estes temas aqui para os nossos ouvintes. Olá, Eliana, olá a todos. Então, vamos falar sobre os obstáculos à comunicação, ok? Comunicação, o que é isso? O que é comunicação? O que é comunicação? Assim, por palavras minhas, obviamente, posso já dizer aquilo que muitas vezes aquilo que para mim não é comunicação, não é? Que é quando muitas vezes nós fazemos simples trocas de palavras, não é? Um com o outro e quando há assim conversas mais superficiais do dia a dia. Obviamente que isso é comunicação, ok? Mas aqui, como estamos a explorar a comunicação em casal, eu quero me focar mesmo o que é comunicação em casal, isto é, o que é uma comunicação eficiente, na verdade, em casal. Por isso, por vezes, aqui a parte das conversas mais superficiais, ok, de como é que tu estás, o que é que vamos fazer hoje, o que é que vamos comer hoje, tudo isso, obviamente, é comunicação, mas indo para a questão do dinheiro e indo para a questão da exploração de desafios que possa haver em casal, não chega quando é para abordar esses temas mais profundos, digamos. Por isso, o que é que para mim comunicar de forma eficiente? É principalmente por eu poder estar disposto a partilhar com o outro os meus pensamentos, o que eu estou a sentir, os meus desafios, os meus medos, os meus sonhos, o que é importante para mim, de uma forma que seja clara e que seja honesta, que haja honestidade naquilo que eu estou realmente a partilhar. Também é estar disponível para ouvir a perspectiva ou a opinião do meu companheiro, da minha companheira, o que ele ou ela está a sentir, os seus desafios, os seus medos e o que é importante para ele ou para ela, sem haver a parte da crítica e sem haver a parte do julgamento. Isto para mim é que é comunicação, que é sair um bocadinho da parte superficial, digamos assim. Obviamente não estou a retirar nenhum valor a isso, que também Claro, faz falta, claro, não é? Faz claro. falta, mas entrar em algo mais profundo, é eu dar-me a conhecer ao outro e realmente estar disponível para conhecer o outro também. Por isso, comunicar tem a ver também, e isto é muito falado no desenvolvimento pessoal, nós próprios no curso também Sim, abordamos sim, isso. sim. Comunicar também tem a ver com as palavras que dizemos, obviamente, não é? Que isso é aquilo que nós muitas vezes temos mais conscientes, não é? As palavras que eu estou a usar, mas quando falamos em comunicação, também é importante atendermos aqui ao tom de voz que estamos a utilizar e aos gestos que nós estamos a fazer, não é? Ou até a expressão facial que nós A estamos. comunicação não verbal, não é? Isso Uma mesmo. coisa tem que bater com a outra. Sim, porque o que acontece muitas vezes é que nós dizemos, por exemplo: "Olha, até disse uma coisa engraçada", ou até fiz assim um elogio, ou até disse a coisa certa, e a outra pessoa ficou chateada e não entendemos o que possa ter acontecido na comunicação para que realmente o outro ficasse chateado. E muitas vezes tem a ver com os gestos que nós fizemos. Talvez um gesto que a outra pessoa viu, talvez o tom de voz que nós usamos, que era um tom de voz assim mais elevado do que o habitual, ou outra pessoa sentiu ironia, sentiu ali algum desconforto no tom de voz que nós usamos, ou até pode ser alguma expressão facial. Nós dissemos uma coisa, mas com o nosso olhar ou com a nossa sobrancelha, não é? Fizemos perceber ao outro que era uma coisa diferente, ou que estávamos a gozar, ou que estávamos realmente. Sim, isto leva-nos muito àquilo que habitualmente dizemos, não é? Ou seja, se tu me perguntas, então está tudo bem, e eu com a cabeça para baixo, ombros para baixo, digo sim, sim, eu estou muito feliz.
tu não Está vais tudo bem, acreditar, não claro, é? é isso. Vais perceber que alguma coisa não está bem. Isso acontece muitas mais vezes que aquilo que nós pensamos, não é? Quando realmente nós dizemos sim, sim, está tudo bem, ou por exemplo, o outro pergunta: olha, precisas de ajuda, precisas de alguma coisa? E nós dizemos: não, 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 deixa estar, eu estou, está tudo bem comigo, Não, não não preciso de preciso de nada, ajuda, não não é? preciso de nada. E na verdade estamos a dizer algo e estamos ao mesmo tempo a mostrar com o corpo, não é? Que não é bem, que não há congruência entre aquilo que estamos a dizer e aquilo que realmente nós estamos a sentir ou a pensar, não é? Sem Pronto, dúvida. por isso é que aqui a comunicação não é só as palavras e além de ser essa parte de estar disponível para ouvir o outro, estar disponível para realmente nos darmos verdadeiramente a conhecer, é importante quando pensamos em comunicação, pensamos na comunicação como um todo, não é? Como aquilo que eu digo, o tom de voz que eu uso e os gestos que eu faço. Acho que essa será para mim aqui a. Muito bem. E há outra coisa que eu me apercebo muito nos casais, que é o começarem as frases com o tu. Hum, Tu isto, tu aquilo, tu sim. fizeste, tu aconteceste. Isso não é bom, certo? Na comunicação. Não tende a ser eficiente de certeza, assim, porque aqui cria muita resistência no outro, não é? Há muita resistência porque é entendido muitas vezes como uma crítica, porque de repente estamos a falar sobre alguma coisa, sobre uma situação do Dia a nosso dia. dia, não é? Pronto, alguma coisa que tenha acontecido e de repente ouvimos o tu e dizemos, ok, então isto é por culpa minha, não é? Parece uma seta logo a espetar, não é? Claro. Exatamente. E entrando aqui com o nosso tema, que são os tais obstáculos À à comunicação. comunicação, não é? Quando há realmente uso da crítica. Por exemplo, muitas vezes até pode ser do género, eu quero fazer isto, mas tu só pensas em ti, não é? Isto até é importante para a nossa família, mas como sempre, tu não queres saber. Então, de repente, nós estamos a abordar certos assuntos, não é? Certas situações, e em vez de nos mantermos sobre aquilo que nós gostaríamos com aquela situação, olha, eu gostaria de realmente podermos marcar um jantar os dois, e eu vou dizer, olha, eu gostaria de marcar um jantar os dois, mas tu normalmente nunca queres, ou tu vais-me dizer que não Já tens sei que outras coisas a tu isto, fazer, não é? tu aquilo, não é? Exatamente. Este é um grande obstáculo à comunicação, a parte da crítica. Quando, em vez de nós dizermos, olha, simplesmente eu gostaria de marcar um jantar contigo, tenho saudades de estar contigo, por exemplo, ou porque gostaria de ter uma conversa contigo sobre um determinado assunto, nós acabamos por, de repente, passar a bola para o outro lado do género, mas tu. É que não ah, fazes, tu é que não queres, tu é que. Exatamente. Quando muitas das vezes nós nem nos demos ao trabalho de perguntar ao outro se efetivamente aquilo que nós tivemos percepção, se é verdade ou não. Uhum, Porque não quer dizer que o outro não queira ter tido um jantar connosco, simplesmente estava cansado, não é? E como não houve essa comunicação, não houve o dizer, olha, estou cansado, podemos marcar para outro dia, mas vamos outro dia. Qual foi a percepção que tu tiveste dessa comunicação? Foi ele não quer, ele não diz nada, ele uhum. isto e aquilo, não é? Ou seja, Depois trazemos isso para o presente, para aquele exatamente. momento E em que muitas nós vezes estamos. fechamos em nós próprias, não Sim, é? Ou nós próprios. Ou seja, e isso não é bom. Porquê? Porque nós vamos acreditar que uma situação é generalizada e é nós isso, começamos a generalizar e isso é um obstáculo à comunicação, sem porque a gente dúvida. fecha-se, não é? Começamos a acreditar que efetivamente, estamos a dar o exemplo do jantar, e efetivamente aquela pessoa, o nosso parceiro, a nossa parceira não quis jantar e de uma vez nós fazemos, multiplicamos Exatamente. E aquilo, não é? passamos para essa crítica, não é? Passamos para Exatamente. essa crítica. Olha, outra dos obstáculos aqui à comunicação tem a ver também com o fato de culpabilizar o outro pelo que está a acontecer, pelo aquilo que estamos a sentir. E ligando aqui a isto, não é? Que estávamos aqui a dizer, quando dizemos, olha, não me dás atenção, ou não me percebes, ou tenho andado tão triste e tu não queres saber, ou deixas-me tão irritado, Irritada. não é? Hum, Aqui muitas vezes estamos aqui a culpabilizar o outro, estamos a dizer que por causa dele há coisas a acontecer connosco, não é? Por causa dele ou dela, ou por causa de algo que disse, ou de algo que fez, ou de algo que não fez, não é? Nós estamos a lidar com algumas emoções que sejam muito desagradáveis, ou estamos a lidar com desafios que estamos a ter dificuldade em resolver.
e passamos muito rapidamente a culpa para o outro. Quando seria mais honesto até da nossa parte e também mais, neste caso, mais benéfico para a própria comunicação do casal, nós assumimos responsabilidade por aquilo que estamos a sentir, não é? Não é porque o outro, obviamente que nós ficamos tristes, sim, vai haver ali, se o outro nos diz algo que nos entristece, é normal que sentimos tristeza. Agora, o fato de nós conseguirmos assumir responsabilidade pela nossa emoção, pela tristeza, por exemplo, vai dar-nos a possibilidade de transmitir isso de uma forma diferente, em vez de dizer é por causa de ti que eu me sinto triste, é por causa do que fizeste que me sinto triste. Porque na verdade não é tão verdadeiro assim, não é? Exatamente. Houve alguma coisa que foi dita ou alguma coisa que foi feita e eu agora estou a lidar com esta emoção de tristeza. Se eu tiver a capacidade e também a vulnerabilidade, aqui mais uma vez, de eu chegar mais àquilo que eu estou a sentir. Olha, eu estou-me a sentir triste porque, na verdade, eu estou a precisar de tempo a dois, ou porque estou a precisar de alguma ligação que neste momento não estou a sentir, ou porque estou a precisar de Comunicar apoio, isso ao de outro, não é? colaboração. Sempre. Exatamente. Se eu comunicar isso ao outro, é muito diferente de dizer por tua causa isto está a acontecer. Por isso aqui um É grande dizer, obstáculo. olha, e começar a frase deixar de ser no tu isto, tu aquilo e passar a ser o eu estou-me a sentir desta Isso, forma isso, porque isso. aconteceu algo e eu sinto-me desta forma. Exatamente. E o porquê que eu me sinto desta forma, né? Exatamente. O porquê ligado à nossa necessidade, ligado àquilo que nós precisamos. Que muitas vezes eu chateio muito os meus clientes com isso, que é, ok, o que é que tu sentes e o porquê, o que é que estás a precisar. E não só o que sentes, porque muitas vezes nós dizemos, eu sinto-me triste, não é? Ou sinto-me cansado, ou sinto-me aborrecido. E não dizemos e não vamos explorar o que é que estamos a precisar A que nos nossa leva. necessidade, Isso não é? mesmo. Só que com a emoção, na verdade, não se consegue fazer muito grande coisa, porque, ok, estou triste, e agora? Não sei de onde é que isto vem, não sei como é que resolver isto. Se eu conseguir ligar aqui, olha, eu sinto-me cansada, porque preciso de ter mais horas de sono, ou porque preciso de, de mais tempo só para mim, a cuidar de mim, ou porque preciso de mais colaboração na hora de fazer o jantar, ou na hora de deitar os meninos, enfim, se eu conseguir ligar isso àquilo que eu preciso, agora eu tenho uma resposta, agora eu tenho a informação que eu preciso também para resolver aquilo que está a acontecer e aquilo que me leva a Sabes que sentir. estava-te a ouvir a falar e sabes o que é que me veio aqui à mente? Vou partilhar convosco. Aqueles casais que nos chegam e que ele diz assim: ela está sempre doente, Hum, ela está sempre com dor de cabeça, ela está não sei quê. E quando nós vamos a falar com a pessoa, ela ou ele, não é? Estou a dizer ela, mas pode ser ele, a estarem doentes. Ou seja, quais são os ganhos secundários que tu estás a ter para ficares doente? E quando nós fazemos essa pergunta ao outro, a pessoa diz logo: Não, mas eu não ganho nada em ficar doente, não. E o que acontece? Efetivamente, há um ganho secundário, há vários, não é? Convém é que tu tenhas consciência do que é que está a acontecer. Então, vamos aqui partilhar quais são os ganhos secundários. Muitas das vezes, há casais em que ele ou ela ficam adoentados por algum motivo e quando a gente se apercebe é porque, ou melhor, quando a pessoa se apercebe, traz ao consciente isso, os ganhos secundários é porque vão receber mais atenção do outro. que é a tal necessidade, não é? Exatamente, Exatamente. porque vão receber mais atenção, mais carinho, Vou passar mais mais tempo. tempo, não é? As duas ao Exatamente. mesmo tempo. Ou Exatamente. seja, isso é o ganho secundário, isso é a necessidade que tu estás a ter naquele momento, Hum. não é? E que é importante. Satisfazer, exatamente. Exatamente. E quando se fala em necessidades, e esse é um tema super interessante depois para explorar, Uhum. obviamente que depois podemos satisfazer a necessidade de uma forma que, digamos, ecológica, não é? Que seja
saudável para mim e para o outro, para a relação, como também, como estavas a propor, podemos satisfazer essa mesma necessidade de uma forma que não é saudável, nem para mim, nem para a relação, porque vai ser Exatamente. através de neste caso, ficar doente, não é E mesmo? isso não é Isso. nada saudável, ou seja, qual é o convite aqui? Se tu percebes que tens esse comportamento padrão para receberes a atenção do outro, começa a criar aqui outros comportamentos, porque efetivamente Falar isso da necessidade. exatamente. Falar da necessidade com o outro, é isso, é Se isso. percebes que tens necessidade de estar mais tempo com o outro, fala, diz, olha, eu habitualmente, o meu ganho secundário em ficar doente é ter a tua atenção, é ter o teu carinho, é ter mais tempo contigo, só que eu quero mudar este comportamento que eu tenho e que te trouxe ao consciente. Porque se tu fores honesta para contigo e para com o outro e dizeres isso, só vais engrandecer a relação, É só mais vais fácil criar aproximação, assim, porque muito o outro mais. consegue entender a necessidade, não Exatamente. consegue entender uma crítica, porque de repente, né, a questão já é sobre o outro, né, então cria tal resistência e afastamento, mas quando nós falamos sobre nós, sobre aquilo que precisamos, aquilo que, né, sobre as nossas necessidades, o outro consegue melhor se ligar a isso. Porque agora há aqui uma necessidade, ok, eu consigo entender, porque eu também já sei o que é sentir-me sozinho, ou eu sei o que é sentir a necessidade de colaboração, necessidade de passar tempo com alguém, necessidade de ir divertir-me. Eu sei o que é isso, então eu consigo me ligar à necessidade do Do outro outro. nesse sentido. E aí temos um bom ponto de partida, obviamente, para estratégias e soluções. Por isso aqui é uma ótima obstáculo que é a comunicação. Outros aqui que podemos aqui falar é muitas vezes o fato de darmos apenas a entender, não é, o que queremos e ficamos à espera que o outro entenda o que estamos a dizer ou a pedir. Isto é, muitas vezes esperamos que o outro leia tipo nas entrelinhas, não é? Pois, Não dizemos claramente, por isso quando a comunicação não é clara, não dizemos claramente o que queremos, damos apenas a entender, damos ali a volta, ao bilhar grande, se calhar, eu, e eu aqui vou colocar uma crença que já me chegaram a dizer, que é, mas para bom entendedor meia palavra basta. exatamente. Isto é horrível. Não é meia palavra ao outro. Ele não tem que perceber aquilo que tu queres, efetivamente. Essa expectativa, não é, que estás aqui a falar é exatamente essa expectativa que é o obstáculo à comunicação. Nós Exatamente. temos a expectativa que o outro supostamente já nos deveria conhecer suficientemente bem para saber aquilo que nós precisamos sem termos de dizer nada. Isso é uma grande, é assim, É também muito dos mau. grandes É, obstáculos é, é. aqui, porque deixamos de dizer coisas, deixamos de partilhar certas emoções, certos medos, certas vontades, porque acreditamos que o outro supostamente já deveria saber isso sem nós dizermos nada. Obviamente que quando as coisas não são faladas, o outro não consegue chegar lá, por muito que nos conheça. Uma das coisas, né, do ser humano aqui muito típicas é que nós, no fundo, temos esta parte, vou falar aqui a parte egoísta, né, mas aqui neste sentido de que nós cuidamos daquilo que é nosso, nós não estamos constantemente a ver o que é que o outro precisa, nós levamos as coisas para nós. É, Por isso, se nós estamos com os nossos assuntos, a lidar com os nossos desafios, tanto no trabalho como família, ou com amigos, ou com alguma coisa que tenha acontecido, não estamos constantemente a pensar sobre o que é que o outro está a precisar naquele momento. Não estamos a fazer isso, claro, né? E então é importante que sejamos nós, quando nós precisamos realmente chegar ao outro, quando nós precisamos do outro, de uma conversa, que possamos pedir isso, que possamos dizer, olha, eu quero partilhar contigo isto e de forma muito clara, isto é o que eu preciso. E dizer exatamente isso com as palavras todas, claro, digamos, não é? claro, claro. Porque realmente o outro está com os seus desafios, o outro está com as suas Emoções. cenas. É, Exatamente. exatamente. Não é? É mesmo isso. Por isso, isto aqui será um obstáculo também que podemos aqui prestar atenção. Ligado a isto, também muitas vezes nós não sabemos é o que nós queremos, É verdade, não é é? verdade. Isto também acontece muito, também um grande obstáculo, porque queremos que o outro nos apoie, ou que esteja lá para nós, ou que faça, ou que diga algo, ou que, enfim, faça algo, e nós nem sequer sabemos o que é que nós queremos, ou então até sabemos, e mais uma vez não partilhamos tudo, porque estamos à espera que outra adivinhe. Por isso, o facto por vezes nós não sabermos, não é? Relativamente ao dinheiro, certamente tens assim Sim. muitos casos, do fato de eu, sim, eu quero que nossas finanças sejam diferentes. Ok, diferentes como? Eu Então não explica-me sei. como é que tu queres, não é? Exatamente, eu não sei. Eu quero, isto está mal, nós não estamos a poupar, nós não temos dinheiro suficiente, nós não estamos a poder aproveitar a vida, nós não estamos a divertir-nos, podíamos aproveitar o dinheiro para divertir. Só que
quando vamos a explorar isso, não é? Então, o que é que tu queres relativamente a isso? O que é É para mais ti? fácil para nós É. dizermos aquilo que não queremos Sim, do que propriamente aquilo que efetivamente isso. queremos, não é? E é mais fácil para nós criticarmos o outro porque teve uma atitude e imagina, essa pessoa foi pelo caminho A. A gente é mais fácil dizer, não era assim que devias ter feito, não é? Para Sim, nós voltamos é à mais crítica. Sim, fácil dizer isso, não é? Ou sim. seja, a criticar, em vez de dizer assim, olha, e por que não seguirmos este caminho? Vamos fazer isto desta forma. E eu gostava que isto fosse Sim, assim, não é? sim, para mim é importante Isso, isto, eu quero exatamente. isto, o meu sonho é este, o meu objetivo seria este. O saber o que queremos, não é, é essencial para a comunicação também. Por isso Uhum, aqui entra sem também dúvida. E para como crescimento em e para casal, não é? crescimento em Porque casal. tu podes ter hum, um objetivo, um Hum, objetivo teu, pessoal, mas se trouxeres para esse objetivo pessoal, se tu o trouxeres para objetivo comum em casal, isso vai ser muito mais. Vais unir, não é? Vai haver uma melhor relação hum, em casal e tu vais crescer também, não é? exatamente, Crescer como pessoa e crescer como esposa ou marido, não exatamente, é? Vai haver ali um crescimento, uma união exatamente. muito maior, não Exatamente. é? E já agora, mesmo nos casos, não é? Porque obviamente não é fácil ela dizer, mas agora tenho que saber sempre o que eu quero para poder transmitir. Claro que não sabemos sempre o que Claro, queremos. Muitas vezes não há clareza mas daquilo que deixarmos ouvir queremos. o outro, Mas podemos ter a conversa exatamente sobre isso, não é? Podemos é dizer, olha, eu gostava de mudar isto, estou a sentir-me desconfortável com isto, ou estou a sentir que isto não está a resultar para mim, ou estou a sentir que há algo que precisa de ser visto aqui. Ainda não sei o que eu quero, ainda não sei o que é que pode ser melhor, mas quero falar sobre qual isto é a tua contigo, não é? opinião? O Exatamente. que é que tu achas Sim, sobre isto, não é? sim, O que é que tu acreditas ser melhor para a isso. nossa relação, Que é para chegarmos a a um isto acordo, que um aquilo que entendimento? queremos. É, É isto que queremos. Realmente acho que poderá ser por aí também. certo. Olha, assim para mais aqui para finalizar também, outros obstáculos que são interessantes explorarmos, que é o fato de menorizarmos o que o outro está a dizer ou a sentir. Por exemplo, quando dizemos algo do género, olha, lá estás tu com essas picuinices, ou tanta coisa para isto, ou não percebo porque queres falar disto agora, ou porque é que isto é Exato, exato, interessante, exato. quando há a menorização, não é? Quando estamos a dizer fazer sentir ao outro que aquilo que ele está a partilhar, o que ela está a partilhar, não é assim tão importante, também é um obstáculo à É comunicação. verdade. Porque de repente o outro sente-se, ok, mas afinal o que eu tenho a dizer, Desvalorizado exatamente, completamente, não eu é? aqui aquilo que tenho a dizer, a partilhar, não vou fazê-lo de qualquer forma, do outro lado Não me ouve, não não vai haver, valoriza, exatamente, não percebe aquilo que eu estou a sentir ou não sim, percebe aquilo que eu lhe quero passar porque desvalorizou de sim. imediato aquilo que eu Exatamente, sim. falei, não é? E nós fazemos também isso muitas mais vezes. Eu apanho-me a fazer isso, não é? Muitas vezes, e porque realmente é uma forma, mais uma vez, que trazemos da nossa bagagem, não é? Da nossa Exatamente. forma como fomos educados muitas vezes. E eu apanho-me, sabes, Claro, por exemplo, com o meu marido, e já para não falar com os filhos e tudo, mas mais especificamente com o meu marido, por vezes ele quer partilhar algo comigo, ou quer-me contar uma coisa do trabalho, ou quer-me coisa, e eu de repente digo, pronto, lá estás tu com essas coisas, pois, isto, olha, dá a volta, pronto. Só que, na verdade, quando eu estou a fazer isto, é um obstáculo à comunicação, claro. porque do outro lado houve um pedido de que eu quero ser visto, eu quero ser Ouvido. ouvido, não é? Eu quero desabafar, eu quero, enfim, Necessito é disso, isso. não é? Nós Sim, percebermos aí que o outro quer sim, comunicar connosco, quer transmitir algo que para ele ou para ela é é isso, importante, é isso. e isso na relação vai fazer com que o outro se sinta bem, se sinta Sim, valorizado, que não se sinta só, não é? isso, Aqueles sentimentos que ainda falamos que habitualmente o outro sente, sim, não é? E que é um obstáculo à comunicação, não é? Porque quanto mais nós exatamente. nos sentirmos tristes, fechados, mais vamos nos afastar do outro e não nos aproximarmos, não é? Exatamente, sim. E cria em nós depois a resistência de voltar, não é? A falar. E, obviamente, não podemos querer ter sempre razão, não é? Porque Claro, esse é claro. um obstáculo à comunicação. Não, o fato de queremos ter sempre razão, não é? De se me desses ouvido, isso não te tinha acontecido, ou eu bem te disse, ou quem tem razão afinal, também não ajuda claramente. Acho que aqui será aqui fácil perceber o porquê que isto ser um obstáculo à comunicação, o fato de, em vez de queremos
ouvir o outro ou falar sobre um assunto, nós entramos na nossa de qualquer coisa que tu vais dizer, eu tenho razão. Isto é obviamente Sabes aqui. uma coisa que eu costumo dizer é, eu não quero ter razão, eu quero é ser feliz, Sim. não é? Eu acho que é muito importante, nós não querermos ter razão, Uhum. queremos é ser felizes. E para tu seres feliz, estás a fazer feliz o outro, não é? E então isso é muito importante tu, retirares, isso da razão, E não é? prestares mais atenção à relação, não é? Exatamente. Sim, a relação em vez de ter razão, acho que aqui é mesmo este foco na relação e não de quem tem razão, quem é mais forte, quem é que sabe mais, enfim. Exatamente, porque parece que É é isso, aí que há um é isso, despique, não é é? isso, Que é há isso, ali uma batalha, é isso, de ver quem é que tem mais razão, não é? E aí não exatamente. interessa nada, porque só afasta as pessoas. Acho que aqui será interessante, não é? Como aqui como conclusão, poderem refletir sobre como é que costuma ser aqui a comunicação em casal, não é? Como se estão dispostos realmente a falar sobre, a dar-se a conhecer, se estão dispostos a ouvir e principalmente perceber que obstáculos é que possam estar mais presentes. Fica aqui o convite. Boa, Elizabeth, muito bem. Então partilhem connosco as vossas reflexões e as vossas respostas a estas perguntas sobre este tema. Podes fazê-lo através das nossas redes sociais. Nós gostamos imenso de interagir convosco, por isso encontramos-nos no próximo episódio do podcast O Poder do Dinheiro. Até lá, conquista a liberdade que só o dinheiro te oferece.